Como eu falei, a meditação de hoje, e o título dessa meditação é O Muro. Aí você me pergunta, um muro? Por que um muro? Vou explicar. Tudo que vai ser falado hoje é sobre posicionamento. Como devemos nos posicionar nos dias de hoje. E os exemplos que temos na Bíblia de posicionamentos, de situações que servem de molde. Porque muitas vezes passamos por situações em que necessário se faz pensar rápido. Mas aquele que tem a Bíblia como a sua orientação, como o seu livro diário de leitura, de ensino, e como eu sempre falo aqui, é a carta de amor de Deus para nós. Então, se nós amamos, nós queremos saber o que a pessoa pensa. Queremos saber como ela age, o que ela faria no nosso lugar. Então, Deus já tem dado essa orientação. Vamos ler essa carta, vamos ouvir, e aí a gente sabe. Quando tiver que pensar rápido, aquilo que nós já temos na mente vem e nos orienta. E a gente já tem um exemplo. Puxa vida, olha, aquele já passou por uma situação pior do que a que eu estou passando e ele agiu assim. Então vamos vendo os exemplos e nos orientando de como nos posicionar na Terra, neste presente tempo. Então vamos lá. Começando a nossa meditação. Eu não falei do muro? Então quando eu falo do muro, eu lembro de uma pessoa em cima do muro. Aquela pessoa que, eu não sou nem para a direita nem para a esquerda, eu vou ficar na minha, não vou me envolver com essas situações, eu vou ficar quieto. Não vou tecer nenhum comentário, não vou falar nada, vou ficar na minha. Pois eu vou dizer para você que fica sempre em cima de um muro em todas as situações. E quando eu falo para você, eu falo para mim. Porque tudo que eu falar para vocês é ensinamento para mim. Já veio ao meu coração. Deus já falou comigo, já me alertou, já me corrigiu. Então, não podemos ficar em cima do muro. Sabe por quê? Porque no reino de Deus não existe neutralidade. Ou você é, ou você não é. Entendeu? Nada de neutro. Então, vamos ler lá em Mateus, capítulo 12, versículo 30. Aqui é Jesus falando: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Vamos ler de novo? Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, não pense que fica paradinho. Se não ajunta, espalha. Perceberam? Não tem neutralidade aqui. Não fica paradinho sem fazer nada. Se não ajuntar, espalha. Apocalipse 3, do versículo 15 ao 16. Veja lá. Jesus falando às igrejas da Ásia, em Apocalipse: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que palavras duras, que palavras sérias. Aqui Jesus está falando para a igreja de Laodiceia, uma igreja que queria ficar na neutralidade, nem quente nem frio, na dela, fazendo assim o basiquinho. Então, o que Jesus estava falando em relação a isso? Que referência é essa? Nem frio nem quente. Aqui ele está falando aos quase cristãos,
aos quase salvos. E quem é quase salvo está perdido. Não existe meio morto. Ou você está vivo ou você está morto. Não existe eu quase ganhei. Quase ganhar é perder. Eu quase salvei. Você não salvou nada. Então, quase salvo significa estar perdido. Não existe um meio termo. Então, isso aqui é em relação aos simpatizantes do Evangelho. Sabe aquelas pessoas que gostam da igreja, que vêm, ouvem o culto, amam os louvores, até são amigos e gostam de estar nas rodinhas de conversa daqueles que professam o nome de Deus, que vivem o Evangelho na prática. Até gostam, se sentem bem. Quando tem algum problema, eles vão correndo, porque sabem que ali vão ter fruto. Sabem que naquela árvore, que é aquele cristão que vive a vida cristã na prática, quando ele chegar e pegar na árvore, vai colher um fruto, e um fruto doce. Um fruto que alimenta. Só que, da mesma forma que ele vai ali quando precisa, quando ele está bem, e aí ele quer estar na rodinha dos escarnecedores. Vai até tirar assim uma onda, vai até ridicularizar aquele lá que o ajudou no momento da aflição. Assim são os quase salvos. Muitas vezes estão ali naquela mornidão e não sabem ou não querem saber a verdade que Jesus falou. Se não for quente nem frio, vou vomitar. Uma coisa morna no estômago, aquela coisa embrulhando, aquela coisa enjoada, vomita. Agora, uma definição, se você é perdido, não tem jeito. Mas se você é salvo, você tem que produzir fruto. Porque aquele que é salvo, ele recebeu o Espírito Santo dentro dele. Então não dá para viver uma vida de mornidão tendo o Espírito Santo aquecendo a sua vida. Então, muito cuidado. Quase salvo é perdido. E, como eu falei, essas pessoas, elas conhecem a verdade. Elas ouvem a mensagem bíblica, já tiveram acesso ao Evangelho. Só que elas dizem, mais tarde eu me converto. Não. Mais tarde eu dedico a minha vida para Jesus. Eu estou muito novo. Eu tenho muita coisa para viver. Eu quero curtir a vida. Aí eles falam, agora não. Só que eu vou dizer uma coisa. Dizer agora não, espere, mais tarde, isso é aquele pecado que não tem perdão. É resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo que virá. Quando você fica resistindo, pode ser tarde demais depois. Passa e você vai ficar perdido eternamente. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Não deixar que ele haja na sua vida, te dando crescimento, fortalecimento. Muito cuidado. Vamos lá. Lucas 12, de 19 a 20. Jesus ensinando aqui. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse,
louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Aqui Jesus está dando o exemplo de um homem que viveu a vida assim, buscando as coisas da terra, teve muito progresso, e chegou a um ponto dele dizer assim: ai, minha alma, vai, descansa, você está com bastante coisa, vive, sabe, curte a vida. Só que Deus está falando, esta noite que diz aqui é quando vier a morte. Quando vier o fim da sua vida, e se não der tempo, se não for num tempo hábil de se voltar para Deus, sua alma estará eternamente perdida. Então vejam que Deus chama de louco. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? E a preparação para a vida eterna? Você não preparou nada, sua mala está vazia, não tem nada. Tudo material que você construir, todas as amizades que você fizer, não vai ser útil na sua morte. A única coisa que vai te servir é a salvação em Cristo Jesus. Esta é a chave que vai te levar para o céu. É a chave que vai fazer com que você tenha vida eterna. Uma vida eterna, aí sim, a sua alma terá folga, gozo, paz, tranquilidade. Não terá mais lágrima, nem dor, nem choro, pranto. Aí sim a sua alma vai poder dizer: eu estou folgada, estou feliz. Aí sim. Então vejam lá, eu falei, né, do quase salvo. Vocês sabiam que o maior inimigo do perfeito é o quase perfeito? E esse é um grande risco que as pessoas correm. Quando o quase perfeito, mas que não é perfeito, vai te enganando. Então, a perfeição você vai encontrar em Deus. Você vai encontrar em Jesus, que viveu aqui sem pecado. Ele é o nosso modelo. Então busque orientação na Bíblia Sagrada. Busque orar e ter esse auxílio do Espírito Santo na tua vida, que vai revelar coisas maravilhosas. Você vai perceber que a vida com Deus é uma vida emocionante. Porque aí no mundo eles colocam a vida cristã como: ah, é chato, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Não, é uma vida emocionante. A alegria que você sente quando você vai tendo revelações da parte de Deus, quando a cada dia você vai vivendo e vai percebendo as verdades bíblicas no teu dia a dia, você vai sentindo paz, mesmo quando você passa por tribulação. Você ouvir a voz de Deus falando com você, tendo experiências maravilhosas, é emocionante. Não pense que a vida cristã é uma vida sem graça. Ela é uma aventura tremenda até o dia que Jesus voltar e nos levar para os céus. Então aqui na terra, você pode sim viver uma vida emocionante, com Deus ao seu lado, com o auxílio do Espírito Santo na tua vida. Vamos continuar falando sobre aquele homem, sobre aquela situação de você ser quase salvo. Lá em Mateus 16, no versículo 26, está aqui Jesus ensinando: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma?
Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? E aí? De que aproveita? Construir, fazer, cansar-se sabe, acumular coisas e perder a sua alma. Pessoas que vendem a sua alma ao diabo para conseguir coisas nessa terra. De que adianta? Se a alma estará eternamente perdida? Ou o que ele vai dar em troca? Ele pode ter todo o dinheiro do mundo. Se ele estiver no leito de morte, ele vai poder barganhar? Olha, eu te dou meu iate, eu te dou a minha ilha que eu comprei, mas me dá mais anos de vida. Nem um dia, nem um minuto, nem um segundo, este homem vai conseguir barganhar para ter um segundo a mais de vida. Nada disso importa. Então, nessa meditação, foi pensada assim, pessoas famosas. Você tem ouvido, nesses últimos tempos, pessoas famosas que se convertem ao Evangelho. E aí toda árvore produz frutos. E você fica observando quais frutos essas pessoas que declararam em público a sua conversão, quais frutos elas estão produzindo. E aí você vai ver numa situação que Jesus falou da porta estreita. Porque essas pessoas famosas, elas começam a ver que a vida com Deus precisa ter mudança. Mas elas vão vendo que essas mudanças, algumas são bem radicais. Elas precisam se converter mesmo. Saindo por um caminho, ela vai mudar para outro totalmente diferente. Só que elas veem, por exemplo, um cantor famoso. Atrás de um cantor famoso, existem várias pessoas trabalhando para ele. Várias pessoas que estão recebendo salário, que estão sustentando suas famílias, com aquele dom da música que esse cantor tem. Quando ele se converte, algumas músicas não dá para cantar. Porque são músicas que envergonham o Evangelho. Mas aí ele tem que fazer uma decisão. E muitas vezes ele permanece naquele velho costume porque ele viu que é difícil romper com o passado. É difícil pagar o preço de seguir a Cristo. Então você vai vendo pessoas que ou voltam para a sua vida antiga, ou ficam naquela situação de quase. Não. Agora não. Deixa eu cantar mais um tempinho essa música mundana que estimula a traição, que estimula o pecado, a bebedeira, a noitada, aos vícios. Só mais um pouquinho. Agora não. É muito perigoso. Pode ser que seja tarde demais depois. Então, essas pessoas elas têm dificuldade em largar a fama, o sucesso, o dinheiro, as companhias. Então, vejam só como Jesus fala sobre isso em Mateus 7, do versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É difícil. É difícil você largar e tentar viver uma vida com simplicidade, deixando as coisas para trás e começando a viver uma vida dependente de Deus. Vamos lá em Lucas 13, 24. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão.
Aqui em Lucas 3:24 está falando que exige um esforço. Esforçai-vos para você poder entrar nessa porta estreita. É fácil? Não é. Por isso você precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus. Sozinho não dá. Sozinho você não consegue. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus foi para os céus, ele falou: aguardem, que vai vir poder dos céus para vocês. Sozinhos vocês não conseguem. Mas espera, vem a ajuda, vem o socorro. É nesse sentido que essas pessoas que se converteram, elas precisam se render ao Espírito Santo na vida delas, para que ele ajude a entrar nessa porta estreita, para se esforçar, para deixar o velho homem e seguir uma vida com Cristo. É fácil? Não. É possível? É, com a ajuda do Espírito Santo. Aqui na nossa meditação, 2 ladrões, 2 decisões. E sabe quem estava no meio? Jesus. Lá em Mateus 27:38 fala: e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. Marcos 15:28. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. 2 ladrões, ou salteadores, né, como está aqui, malfeitores, 2 decisões. Jesus no meio. Lucas 23, do versículo 39 ao 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos frutos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Olha a consciência. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 2 ladrões, 2 bandidos, dignos de condenação, mereciam o que estavam passando. Jesus no meio, um blasfemando e o outro consciente dos seus pecados, arrependido e pedindo auxílio. 2 decisões. Um rejeitou, ainda blasfemando, falando horrores, e o outro reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua situação e pedindo ajuda a quem podia ajudar. 2 decisões. Uma para bem e outra para mal. Uma para perdição e outra para salvação. Esses 2 aqui se posicionaram. Eles não são igual a Laodiceia, a igreja de Laodiceia. Eles se posicionaram. Um totalmente frio e o outro totalmente quente. Posicionamento. Estes homens tomaram posições, mas os resultados foram diferentes. Vamos
continuar falando de posicionamento. E agora vamos ver lá Rico e Lázaro. O nome Lázaro, o significado desse nome é aquele que confia em Deus. Lucas 16, de 25 a 26. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Está muito claro. A forma que você escolhe viver aqui na Terra, ela vai ser o teu posicionamento no futuro. Você precisa se posicionar hoje para gozar bens, paz, tranquilidade lá nos céus. Se você não se posicionar a favor de Cristo, você vai estar nessa condição aqui de tormento. Não existe neutralidade. Não existe uma ponte que você possa transitar. Ah, eu vou para o inferno. Lá tá quentinho. Ah, eu vou para o céu. Lá tá fresquinho. Não tem isso. Não tem ponte. É um grande abismo que separa. E o seu posicionamento aqui é que vai determinar o seu posicionamento pós-morte, depois que você morrer. Entre o paraíso e o inferno não existe muro nem ponte, mas sim um grande abismo. Um grande abismo. E aí, essa semana retrasada, eu ouvi uma história. Digamos assim, uma fábula, né? E eu vou contar para vocês. Conta-se de um homem que estava em cima de um muro. De um lado estava Jesus, que o chamava com amor e de braços abertos. E do outro lado estava o diabo, sentado tranquilamente, lixando seus cascos. E alguém perguntou ao diabo: Você não vai fazer nada para tentar conquistar esta alma? E ele respondeu: Eu não preciso, eu já conquistei. O muro é meu. Quem fica em cima do muro já é do diabo. Se não pular esse muro, se não for de encontro a Jesus, que já fez tudo por você, se ficar em cima do muro, já é do inimigo. Não pense você que tem neutralidade. Não tem. Ou você vai para um lado, ou vai para o outro. Se você ficar em cima do muro, você já está perdido. Então, aqui, ó. Aquele que pensa que ficar em cima do muro é neutro, engana-se. Pois não tomar decisão já é uma decisão. É a decisão de não decidir. Então, você já se posicionou sim. Então, você precisa escolher servir a Deus, senão você estará automaticamente servindo ao diabo. Pense nisso. Vamos ler lá em Hebreus 3, versículo 15. Enquanto se diz, hoje
se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Da mesma forma, está lá em Salmos 95, versículo 8. Davi falando: não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Da mesma forma, Hebreus 4, versículo 7. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureça o coração. Porque quando você endurece o coração, você impede a ação do Espírito Santo. E a continuidade dessa sua atitude vai levar à perdição. Esse é o pecado que não tem perdão, que leva à morte eterna. Não resista ao Espírito Santo. João 6,37. Olha o que Jesus diz para nós. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus falando que aquele que vem para ele, ele não lança fora. Ele fica de braços abertos, esperando o seu posicionamento, ir ao encontro dele, permitir a ação do Espírito Santo na tua vida. Porque ele está voltando. Ele é o noivo que virá buscar a sua noiva. E a sua noiva é todo aquele que aceitou o seu sacrifício, todo aquele que vive para Deus, que busca a sua vontade, que erra, é verdade. O pecado, ele tem que ser dominado todos os dias. Para isso nós temos a ajuda do Espírito Santo, que vai nos limpando a cada dia. Somos lavados pelo sangue de Jesus. Mas a nossa caminhada, os nossos pés, por onde a gente passa, pega um pouquinho de poeira do mundo. Por isso precisamos estar sempre lavando. E o Espírito Santo nos ajuda nessa situação. Porque o noivo está vindo buscar uma noiva pura, limpa e santa. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Por isso que a porta é estreita. Porque você precisa deixar algumas coisas para seguir a Cristo. Você não pode ficar dividido como o povo no deserto, como o povo de Israel fez quando entrou em Canaã. Servia a Deus e servia aos deuses daquela terra. Achava que aquela duplicidade, aquele coração dobrado, era agradável a Deus. E Deus condenou. Deus oprimiu, usando os povos inimigos para oprimir o povo, cada vez que eles se afastavam do Deus vivo. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus tem ciúmes. Deus quer a adoração para Ele. Ele não aceita dividir a adoração com nada. Você não pode dividir a adoração a Deus com amando o seu filho acima de Deus, amando o seu marido acima de Deus, amando os seus bens, seu dinheiro acima de Deus, sua fama, amando qualquer outra coisa acima de Deus. Ele não aceita que adoremos outros deuses. Ele quer que olhemos unicamente para Ele. E a representação desse amor veio através do seu Filho, que já fez tudo. Não dá para ficar em cima do muro diante de um amor tão grande. Ninguém é capaz de fazer isso por você. Jesus já fez. Qual é o teu posicionamento?
Vai ficar comendo as migalhas que o mundo oferece? O lixo que o mundo oferece? Podendo comer manjares celestiais? Podendo receber de Deus um conforto, uma paz que excede a todo entendimento? Quem entrou no Santo dos Santos não consegue mais viver em outro lugar. Aquele que sentiu aquele calor do Espírito Santo nos revelando o amor de Deus nos mínimos detalhes da nossa vida, não consegue ficar em cima do muro. A pessoa tem que se jogar para os braços de Jesus, aceitar seu sacrifício, viver uma vida santa, buscando fazer o seu melhor a cada dia. A cada dia o Espírito Santo vai te fortalecendo. Quando você perceber, de grão em grão você já está forte. Você está diferente do passado. As experiências que ele vai te dando vão te deixando cada vez mais forte, mais resistente. Quando você recebe uma vacina, o teu organismo fica preparado contra aquele agente externo, contra aquele inimigo que penetrou no seu organismo. Então, você, a cada experiência com Deus, você vai percebendo as astutas ciladas do inimigo, você vai ficando mais maduro na fé, vai percebendo as coisas ao teu redor. E aquela força que você vai recebendo de Deus é como a palavra de Deus fala, nós somos vasos de barro, mas que vai sendo preenchido com um líquido precioso, que é a presença do Espírito de Deus. E se você deixa o Espírito te encher, ele vai te enchendo, te enchendo, te enchendo, te enchendo, até transbordar. Quando transborda, as outras pessoas ao teu redor recebem aquela preciosidade. Vaso de barro, sim, ainda somos vasos de barro. Mas um dia teremos nossos corpos transformados. Mas enquanto somos vasos de barro, vamos deixar ser preenchido por esse líquido precioso, que é o Espírito Santo na nossa vida. E vamos nos deixar transbordar. Quando o povo de Israel começou a se dividir, a ter o coração dobrado, Josué falou em capítulo 24, no versículo 15. Josué 24, 15. Veja o que ele disse. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué se posicionou. Josué serviu de exemplo para a sua geração. E você? Qual o seu posicionamento? Não dá para ficar em cima do muro. Precisamos nos posicionar e fazer como Josué. Dizer a todos que queremos servir ao Senhor. Nós e a nossa casa. Então você precisa receber de Deus força, poder, para entrar nessa porta estreita, para se posicionar. Essa é a meditação de hoje. Que você possa ter uma posição em Deus, a favor do reino de Deus, sendo influência por todos os lugares que você passar. Que todos saibam que você é um servo de Deus. Que todos percebam nas tuas atitudes
que você serve a Deus. Que todos vejam que nos momentos mais difíceis e conflitantes, você se posiciona de joelhos, clamando e pedindo orientação, e a tua resposta em atitude reflete a vontade de Deus. Esse é o meu desejo para você e para mim. Que possamos nos posicionar sempre e sermos exemplo do amor de Deus até o grande dia. Jesus está voltando. Que Deus nos abençoe. A paz, meus irmãos. Amém.